E em direto via Skype junta-se neste momento a este jornal Paula Franco Bastonária da Ordem dos Contabilistas. Muito boa tarde. Sabemos que as creches, os ateliês de tempos livres vão fechar, tal como muitas empresas o farão. O Governo anunciou apoios financeiros para estas famílias e para estas empresas. Já se sabe como é que vão funcionar estas ajudas? Tem estado a receber pedidos de ajuda e solicitação por parte dos seus associados que estão a ser instados pelos clientes? Muito bom dia. Sim, sem dúvida, já é um assunto que estamos preocupados neste momento. Aliás, a medida foi anunciada ontem e entrará em vigor na segunda-feira, dia 27, o que significa que os trabalhadores têm que comunicar às empresas, têm os tais 3 dias, mas penso que agora será mais tolerante se for, por exemplo, só na quinta-feira, ainda que sejam depois dias que não sejam úteis, mas aconselho os trabalhadores que realmente não tenham opções de onde deixar os filhos, que façam a comunicação à empresa até amanhã, dizendo que vão ficar a acompanhar. Quais são os trabalhadores e como é que o devem fazer? São os trabalhadores essencialmente que têm filhos em creches e em ATLs, são esses que vão ficar abrangidos na próxima semana, porque os restantes trabalhadores que têm filhos acima dos 4 anos e até aos 12 e que não estão em ATL, já estavam em período escolar e, portanto, não ficam abrangidos. Terão que arranjar outras soluções. Para estes que ficam abrangidos, como é que devem proceder? Devem tirar uma declaração no site da Segurança Social, não precisam de ter senha, basta acederem ao site da Segurança Social, tem lá uma declaração para trabalhador por conta de outrem e entregar à entidade patronal, preenchendo os requisitos, nomeadamente aqueles que têm a ver com as características do agregado familiar. Se são famílias monoparentais, se os pais vão partilhar ou não o apoio à família, portanto para ficarem com as crianças em casa. Isso é importante para definir a percentagem de apoio. Isto é, e agora voltando ainda à percentagem de apoio também para explicar aos trabalhadores o que é que podem contar e às empresas o que é que têm que pagar, porque já vai ser na próxima semana e já vai afetar o processamento de salários de dezembro, o que é que devem fazer? Portanto, as empresas vão pagar, têm que pagar aos trabalhadores 2/3 do seu salário, se forem famílias normais sem especificidades. Mas este apoio dos 2/3, que é no fundo 66,66%, pode ir até 100% se forem famílias monoparentais ou se forem pais que durante estas 2 semanas vão partilhar o apoio à família. E aqui é muito importante referir isto, porque já tem que ser nesta declaração que se manifesta esta intenção e pode levar a que, se os pais partilharem este apoio, vão receber 100% do salário em vez dos 66,66%. Claro que isto será sempre proporcional ao tempo que vão ficar com os filhos. Isto é extremamente importante referir, porque nesta declaração que vão ter que entregar à empresa até amanhã, vão ter que referir isto é, se vão fazer este apoio à família partilhado para terem direito aos 100% ou se vão fazer só um dos progenitores e significa que só têm 66,66% do salário. Em relação às empresas, as empresas acolhem esta informação dos trabalhadores e vão processar o salário, retirando a percentagem se não forem famílias monoparentais ou em partilha, ou pagando a 100% se forem. E, portanto, é muito importante que esta informação seja dada, até para os contabilistas depois terem informação para o processamento de salários agora, já durante a próxima semana. Em relação às empresas, é importante dizer qual é o apoio que vão ter, portanto, destes 66%, 66,66%, portanto 2/3 do salário que vão pagar aos trabalhadores, a Segurança Social participará com 50% e a empresa com os restantes 50%. Se for um dos casos de que chega a 100% da remuneração, a Segurança Social aí já comparticipa com 2/3 e a empresa com 1/3. Mas há de facto também aqui uma comparticipação por parte da empresa. Também outra informação que acho que é extremamente importante, por exemplo, para as que estão a encerrar, é que, e conforme o Sr. Primeiro-Ministro anunciou, podem ir para layoff. Portanto, as empresas vão ter o apoio de poder ser ressarcidas sobre os gastos com os trabalhadores que ficam em layoff, nomeadamente as creches e os ATLs. Em relação, por exemplo, aos restaurantes, e que vimos agora
já alguma angústia sobre estas áreas, de facto, eles não vão ficar encerrados. Mas o que vai acontecer é que estes trabalhadores também podem aproveitar ainda o apoio à retoma progressiva e então os restaurantes podem pôr trabalhadores em casa por estes dias, porque têm menos procura, porque com estes constrangimentos e com a necessidade de teste, é natural que exista menos procura e que os restaurantes precisem de menos trabalhadores, podem continuar a recorrer ao apoio à retoma progressiva com o apoio que ainda existe, pagando a Segurança Social uma parte do salário dos trabalhadores. Uhum. Em relação aos bares e discotecas, aí o apoio também será por via do layoff. Uhum. Estas medidas diferem muito das que foram tomadas a igual período do ano passado, ou as pessoas já estão familiarizadas com elas ou mudaram significativamente e a população e os beneficiários não estão de todo familiarizados com esta nova informação e muitos deles, muito provavelmente, até podem perder este tipo de ajuda? Uhum. Não, são exatamente iguais, isso é importante que se diga, quer o apoio à família, quer o layoff, quer o apoio à retoma progressiva, continuam com as mesmas regras. Onde é que há aqui uma regra que difere? É nesta partilha do apoio entre os dois progenitores, entre os pais. E quando diz partilha, desculpa interrompê-la, quando diz partilha diz a mãe, por exemplo, ficar em casa na semana do Natal e o pai ficar na do Ano Novo ou vice-versa, ou seja, um ficará em casa e o outro trabalhará. Pode estar em teletrabalho, neste momento já não há restrições, pode estar o outro progenitor em teletrabalho. Há aqui uma questão importante, é que a norma anterior dizia que tinha que ser semana a semana, como o apoio agora é menor, um dos pais pode estar, por exemplo, um dia da próxima semana e o outro estar 4 dias. Basta que partilhem essa forma de estar, ainda que seja com dias diferentes e já não obriga a semanas, que já podem ter o apoio da remuneração paga a 100%. E isto é muito importante ter-se esta noção, porque é a forma de chegar ao apoio dos 100% da remuneração. Uhum. Bom, e acredita que muitas destas empresas que já se queixaram, vimos aqui já esta manhã alguns setores a dizer que os apoios prometidos do ano passado, em março, só chegaram quase no final deste ano. Algumas destas empresas vão sobreviver a mais este percalço? Bom, infelizmente as situações da pandemia levaram outra vez a terem que existir medidas. Não é porque se quer, é porque de facto tem que ser, e todos estamos conscientes de que os casos estão a aumentar e tem que haver mais cuidados e que há áreas e atividades que são mais propícias a essa propagação e que se tem que ter mais cuidados. É claro que para as empresas os apoios nunca são suficientes, porque quem não tem atividade, quem não vai faturar durante uns dias ou quem vai faturar menos porque tem estas restrições, nunca se poderá ser completamente compensada e, portanto, claro que estas empresas estarão preocupadas e têm toda a razão para o estar. Agora, é importante que se diga que há apoios, continuam a existir apoios e as empresas devem procurar esses apoios. Não ajudará totalmente, claro que não. A ajuda normal seria estarmos todos a funcionar com a economia de forma normal, mas isto neste momento volta a não ser possível. E, portanto, claramente, com o aumento dos casos, todas as famílias que vão a restaurantes vão ter mais cuidados e, portanto, se calhar vão evitar ir e isso vai afetar a faturação dos restaurantes, não tenhamos dúvidas disso. Agora, dentro dos apoios que existem, aqueles às vezes chegam tardiamente, alguns, porque estes casos dos apoios aos trabalhadores e à manutenção dos postos de trabalho é um apoio que chega muito rapidamente e tem corrido bastante bem, sendo pago inclusivamente até já antecipadamente e antes do pagamento dos salários, portanto tem funcionado de forma bastante rápida. Agora há outros, nomeadamente o apoio à arte, depois é em tranche, ou o apoio do IFP, que também é feito em tranche, ainda demoram a chegar porque está estabelecido na lei que não vão ser pagos logo todos no mesmo momento. Isto é uma questão de gestão de expectativas. Os empresários, claro que querem ter todos os apoios e enfim, verem-se compensados, mas a pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Obrigada, Paula Franco. Obrigada. Obrigada, Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas, aqui a fazer alguns esclarecimentos muito importantes